Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que nos acompanham aqui neste canal de oração. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Eurípides Faria. Estamos aqui mais uma vez agora nesta tarde de quinta-feira. Hoje é dia 30, penúltimo dia do mês de março, 30 de março de 2023. Deus abençoa a sua vida, Deus abençoa o seu lar, Deus abençoa a sua família. Que a graça e a misericórdia, que o favor de Deus possa estar sobre a sua casa, a sua família, nesta tarde, nesta noite de quinta-feira. Estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos algo na palavra do Senhor e também estarmos fazendo a oração da fé. Porque a fé, ela adquire ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então é necessário que nós ouvimos, damos crédito à palavra de Deus para que a nossa fé venha a ser acrescentada, como eu falei ontem à tarde, sobre as armaduras de Deus. E uma das armas, todas as partes das armaduras são muito necessárias, mas o escudo da fé, que é a fé, é muito importante. Com ele, nós apagamos os dardos inflamados do maligno. É através da fé que nós resistimos aos ataques do maligno e não desanimamos e ficamos firmes. Então precisamos de ter fé, porque a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus age conforme a nossa fé. A gente vê várias pessoas indo até Jesus e Jesus depois que essas pessoas são curadas, salvas, abençoadas, Jesus fala, vai, a tua fé te salvou. Mulher do fluxo de sangue falou que se eu somente tocar nas vestes dele, eu sararei. Ela foi, tocou e recebeu a cura. O Bartimeu, o cego, que clamava, Jesus tem misericórdia de mim. Jesus falou para ele, vai, a tua fé te salvou. A fé fez ele clamar, não desistir. Aquela mulher que tinha uma filha endemoniada em casa, mulher cirofenícia, nem era de Israel, ela veio e começou a gritar, a clamar, e Jesus testou, aprovou a fé dela ali, ela persistiu, falou, Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela reconheceu que não tinha direito, que não merecia a bênção, o milagre, mas Jesus, por causa da fé dela, Jesus vai, seja feito conforme a tua fé. Então, quando as pessoas que se destacaram no ministério de Jesus foi por causa da fé. Pedro andou sobre as águas e começou a afundar. Jesus falou, por quê? Duvidaste? Porque a fé dele falhou ali naquele momento. Ele andou um pouco, mas começou a olhar. Tirou os olhos de Jesus, começou a naufragar. A fé falhou. Então, Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, precisamos de fé para recebermos o nosso milagre. E tem pessoas que, até aqui no nosso canal, a gente vê várias pessoas sendo abençoadas. Várias pessoas recebendo o seu milagre, porque elas agem com fé. Quantas pessoas o Senhor me tocou de eu dizer, olha, enquanto eu estiver fazendo a oração, você pega o seu aparelho celular, põe em cima da dor, põe em cima da enfermidade. E muitos, irmão, foram muitos que receberam milagre, cura, libertar, bênção receberam da parte do Senhor, porque eles agiram com fé. E eu tenho certeza que muitos, ao ouvir isso, devem ter me criticado. Não, isso aí não existe, é misticismo. Onde se viu isso? Não receberam a sua bênção porque não creram. E lógico, tem pessoas que fizeram, não receberam, porque Deus sabe o motivo. Deus sabe o motivo. Mas uma coisa eu sei, se a sua fé é perseverante, você é uma pessoa, como se diz, você está aí preparada para receber o seu milagre. É uma pessoa que tem 99% de chance de receber o milagre, se você tem uma fé constante, uma fé perseverante. Com certeza Deus vai te honrar. Na hora dele, no tempo dele, irmãos. Porque Deus faz tudo o que lhe apraz. Ele é Senhor, é Ele que manda, somos servos, somos simplesmente servos do Senhor. Somos filhos adotados através de Jesus Cristo. Através da morte e ressurreição de Cristo,
Quando aceitamos o sacrifício de Cristo, somos filhos. Mas é Ele que manda, é Ele que tem todo o poder. E tudo vem dele. Amém? Mas o nosso Deus, Ele é bom. Glória a Deus por isso. Aqui o Senhor me tocou de eu falar de Zaqueu o publicano. Todos sabem dessa história que está aqui no capítulo 19 de Lucas. Todos sabem que este homem, né, Jesus tendo entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos e era rico, a Bíblia nos diz. E a Bíblia nos diz que ele procurava ver quem era Jesus. Olha que interessante. Ele era chefe dos publicanos, ele era chefe dos cobradores de impostos e era rico, a Bíblia destaca. E ele procurava ver quem era Jesus, mas não pôde por causa da multidão, pois ele era de baixa estatura, ele era pequeno. Era uma pessoa baixinha. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, subiu numa árvore para ver, porque Jesus ia passar por ali. Né? E ele subiu nessa árvore. E quando Jesus chegou àquele lugar, perto da árvore, onde Zaqueu subiu, Jesus conhece tudo, irmãos. Jesus sabia que Zaqueu estava naquela árvore para ver ele. Jesus sabia da intenção de Zaqueu. Talvez poderia ter outras pessoas, mas Jesus parou e honrou a fé desse homem. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o. E disse, Jesus bateu o olho e viu ele. Zaqueu, quem falou para Jesus que ele chamava Zaqueu? Ninguém. Como eu falei, Jesus conhece o seu nome. Jesus conhece a sua história. Jesus parou debaixo daquela árvore e chamou Zaqueu. Olha só, pelo nome. Jesus te conhece pelo seu nome. Ele te conhece. E olhando para cima disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Oh, maravilha, imagina se fosse eu. Ah, não sei qual seria a minha atitude. Lógico, levar Jesus para dentro, mas acho que eu tinha morrido ali já, de emoção, de alegria. De Jesus, o próprio Deus encarnado, falar, hoje, Zaqueu, me convém pousar na sua casa. Hoje, Eurípides, me convém pousar na sua casa. Ou seja, é necessário, eu preciso pousar na sua casa. Convém eu pousar na sua casa. Você que está me assistindo, quem sabe, Jesus vai dizer para você hoje me convém pousar na sua casa. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eis que havia um homem chamado Zaqueu, e ele era chefe dos publicanos e era rico. E ele queria ver quem era Jesus. E Jesus passou ali, ele subiu naquela árvore, Jesus passou e sabia o coração dele, a intenção dele, honrou a fé dele, porque ele quis ver quem era Jesus. Era uma multidão que acompanhava Jesus, eram os discípulos, eram os curiosos, eram aquelas pessoas que estavam, porque sabiam que Jesus poderia, qualquer momento, fazer um milagre de multiplicação de pão e peixe. Quem sabe, ele estava ali até de vinho, Jesus fez no Caná da Galileia. Olha, esse homem aí vai dar de prover alimento para nós. Vamos ficar andar com ele, vamos trabalhar, não, vamos seguir ele. Tinha de tudo, irmão. Curioso. Tinha os religiosos que queriam ver Jesus pecar ali, procurando ver algum erro de Jesus para condená-lo. Tinha de tudo, irmão, naquela multidão. Mas tinha Zaqueu, sabia que não poderia chegar até Jesus. Eu vou ver quem é esse homem. E subiu para ver quem é Jesus. E Jesus me passa debaixo daquela árvore e fala, Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar na sua casa. Que maravilha. Hoje Jesus convém pousar na sua casa. E se Jesus pousar na sua casa, meu irmão e minha irmã, olha só o que aconteceu na vida de Zaqueu. E, olha só, ia apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Oh, coisa boa é quando recebemos Jesus com alegria. Zaqueu recebeu Jesus com alegria, com júbilo. E, vendo todos isso, a multidão vendo, murmuraram. Olha aí. Estou falando para você que tinha de tudo. Que não falta é murmuradores, né? O que não falta é pessoas murmuradoras. Olha só. E vendo todos, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. É interessante que o povo não entendia a missão de Jesus. Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Ele veio resgatar os que estão perdidos, as ovelhas de Israel que estava perdida.
Não queria, parece que tinha ciúme, não entendia o ministério de Jesus, eles se separavam dos pecadores. Jesus não, Jesus veio, misturou com os pecadores, mas sem pecar, para trazê-los a Deus. Esse também deve ser o nosso entendimento quanto ao Evangelho. E muitas das vezes nós nos sentimos tão santos, tão intocáveis, que não queremos misturar com os pecadores. Mas Jesus não, ele foi para cá. Esse homem era muito odiado de Israel. Israel odiava os publicanos porque eles cobravam imposto para Roma. E Israel, nessa época, estava debaixo de julgo de Roma, pagando imposto. E esse camarada aqui, ele era chefe dos cobradores de imposto. Imagina o ódio que os judeus tinham dele. Agora Jesus vem e entra na casa dele. Assim também devemos ser nós, irmãos. Nós devemos misturar com os pecadores, que através da nossa palavra, do nosso testemunho, da nossa maneira de viver, trazer essas pessoas para Cristo. Se lá no seu bairro, na rua que você mora, tem uma pessoa lá pessoas lá que a sociedade rejeita, que a sociedade apedreja, eles são maus diante dos olhos da sociedade. Mas diante dos teus olhos deve ser almas que precisam ser alcançadas. Se Jesus estivesse aqui andando nas ruas das grandes cidades, com certeza ele ia até essas pessoas, pregando, anunciando o Evangelho, trazendo ensinamentos, mostrando para eles que Jesus veio salvar e buscar e resgatar o que se havia perdido. E muitas das vezes nós rejeitamos e criticamos. Olha lá, fulano lá na biqueira, olha lá não sei o quê, olha lá fazendo isso, fazendo aquilo, olha lá. E você já pregou o Evangelho para essa pessoa? Eu já preguei, nós já pregamos. Nós já tomamos uma atitude lá até essa pessoa, porque essa pessoa só vai mudar o dia que ela tiver um encontro com Cristo. Ela pode ir presa, ela pode passar pela FEBEM, ela pode passar pelos presídios, mas saindo de lá, ela vai voltar a cometer os mesmos crimes, os mesmos delitos. Essa pessoa só é mudada quando ela tem um encontro com Jesus. E nós temos essa comissão, Jesus nos comissionou, e nós temos a palavra de vida eterna. Olha só, a responsabilidade é nossa. Daquelas pessoas que talvez na nossa rua, no nosso bairro, envolvido com as coisas erradas, ilícitas, eu e você que vamos ter que chegar nessa pessoa e falar do amor de Deus para ela. É nós que somos comissionados para dar testemunho de Cristo para ela. Então é nós que o Senhor nos capacitou, nos deu o Espírito Santo e a sua palavra para nós anunciarmos o Evangelho para essa pessoa. Então essas pessoas não vão mudar. E aqui, quando Jesus entra na casa do cobrador de impostos, de Zaqueu, o povo começou a murmurar. Olha só, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas ali, olha só, e levantando-se Zaqueu, que já dentro da casa de Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. Olha só, Jesus não falou nada. Ali eles estavam reunidos numa mesa e de repente o Zaqueu, a presença de Jesus nos muda, irmãos. A presença de Jesus muda o homem. Por isso que a Bíblia fala que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Jesus entrou ali dentro daquela casa para para trazer um ensinamento para os seus discípulos do capítulo, aqui no capítulo, no próprio capítulo 18, no versículo 18 em diante, vai falar de um jovem rico. Que esse jovem rico chegou até Jesus, bom mestre, o que hei de fazer para que eu possa ter a vida eterna, para que eu possa ser salvo. Aí Jesus vai falar, guarda os mandamentos. E pelo jeito esse moço era um religioso, um fariseu, porque quando Jesus fala dos mandamentos, ele falou, desde a minha meninice eu tenho guardado isso, eu tenho feito isso. O que me falta ainda? Jesus conhecia aquele moço. Jesus conhece nossas intenções, o nosso interior. Jesus conhece tudo e Jesus fala para aquele moço. Jesus sabia que ele era muito rico.
Aí Jesus foi lá na ferida, Jesus sabia que ele era avarento, ele era apegado ao dinheiro, ele tinha dois senhores, ele servia a Deus e a Mamon, ele era escravo da riqueza. Não tem jeito, tá? Deus não aceita, ou você serve a Deus ou você serve a riqueza. Aí Jesus conhecendo falou, te falta ainda uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terão tesouro do céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico, estava pegado ao Deus Mamon. Jesus fez um teste de fogo nele, para ele. Ó, vende tudo que você tem, não dá para mim não, estou pedindo sua riqueza não. Eu não preciso disso. Eu tenho muito mais do que isso. Eu que tenho riqueza para te dar. Vende tudo isso que você tem, que é uma riqueza passageira, e dá aos pobres e terão tesouro eterno. Um tesouro não quer. Vamos fazer uma troca. Você vende isso que você tem terreno, dá para os pobres, eu vou te dar um tesouro no céu. Um tesouro eterno. Onde o ladrão não entra, a traça não corrói, onde o ladrão não mina, onde não é destruído, ele é permanente. Rapaz, o moço ficou... A Bíblia nos diz... Né? Depois vem, mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Aqui foi ao contrário, irmãos. Jesus não falou nada para Zaqueu, porque a Bíblia nos diz que Zaqueu aqui, ó, chefe dos publicanos e era rico. Jesus não falou nada para ele sobre a riqueza. Mas ele queria conhecer quem era Jesus. Ele tinha anseio para ver Jesus. E quando ele encontra com Jesus, no mesmo instante, Senhor, olha, que eu vou dar para os pobres. Ele levantou, eu vou dar para os pobres a metade dos meus bens. Não é bobo não, vou dar só metade. Vou dar metade dos meus bens. Se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado, 4 vezes mais. Aí o que Jesus respondeu? Disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ao inverso daquele moço, aqui Jesus viu que Zaqueu, sendo rico, não estava pegado nas riquezas. Era pecador, cobrador de imposto. Talvez ele não seguia as leis como esse jovem rico, que aparentemente era um fariseu, seguidor das leis, um religioso. Que quando Jesus fala das leis para ele, dos mandamentos, falou assim, eu estou fazendo isso desde a minha meninice. Desde a minha meninice eu sou um religioso. Mas Jesus, ainda te falta uma coisa. Ele estava preso, Jesus sabia do coração daquele moço. Então, aqui nós vemos a religião daquele moço. Ele tinha religião, ele era provavelmente um fariseu, mas com o coração fechado para Deus. Preso nas coisas materiais. Agora Jesus encontra com outro rico, ele era rico. Agora Jesus encontra com outro rico, que não era preso nas coisas materiais. Sem Jesus falar nada, eu vou dar metade para os pobres. Se eu tenho restituído, se eu tenho roubado, desviado, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Espontâneo, irmãos. Né? Aqui é a religião versus Jesus, o cristianismo. É de espontâneo, aí eu vou ajudar os pobres, eu estou vendo que eu posso ajudar. Houve uma mudança, uma transformação. Ele estava aberto para Jesus trabalhar. O religioso estava fechado para Deus trabalhar. Se ele não tivesse apegado nas riquezas, Jesus não tinha falado isso. Mas Jesus conhece. Jesus conhece, irmão. Não é pecado ser rico. Não é pecado ter bens. É pecado você se apegar por ele como o Deus da sua vida. Colocar os bens acima de Deus. Isso é pecado. Deus não aceita. Porque a bênção não pode ser maior do que o abençoador. Porque as bênçãos vêm de Deus. E aqui o jovem rico, a Bíblia não fala o nome dele, ele era um príncipe. Era uma pessoa importante. E ele estava preso nas suas riquezas. Quando Jesus tocou na ferida dele, ele ficou muito triste e foi embora. Aí Jesus vem e fala... Olha só, Jesus vem e fala, Jesus vendo que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. É mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo, quem poderá se salvar?
Jesus respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens é possíveis a Deus. É a resposta que Jesus está dando para esses que perguntaram: quem poderá ser salvo então? Aí Jesus falou: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Zaqueu é a resposta. Sempre, tudo que aconteceu aqui no Ministério de Jesus, tudo era para ensinar alguma coisa. Aqui nós vemos que era impossível. Jesus fala que é difícil um rico. Como é difícil um rico, quem tem riqueza, entrar no reino dos céus? É mais fácil passar um camelo no fundo mesmo de uma agulha. É uma coisa impossível. Jesus quis chamar a atenção. Olha, como vai passar um camelo no fundo de uma agulha? Onde vai uma linha? Mas aqui Jesus mostra. Olha o Zaqueu aqui. Né? De repente aparece esse Zaqueu, rico, mas ele está desprendido das riquezas. Ele quis conhecer quem era Jesus, não somente de vista. Ele quis ter um encontro com Jesus e teve. Jesus pousou na casa dele, salvou ele, porque o próprio Jesus fala, ele disse a Jesus: hoje veio salvação para essa casa. Aquele homem não estava preendido, mesmo que tudo bem, poderiam ser bens ilícitos, mas ele prometeu devolver 4 vezes mais. E além disso, dar metade dos seus bens para os pobres. E Jesus diz: hoje veio salvação para esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É um contraste entre o jovem rico e esse cobrador de imposto rico. Um não aceitou o pedido de Jesus, o outro já fez voluntariamente, sem Jesus pedir. Entendeu como é que funciona? O que é impossível, o que é impossível para o homem, para Deus é possível. Porque é Deus que trabalha nos nossos corações. Por isso, irmãos, devemos ser como Zaqueu. Querer conhecer Jesus. Não só querer ver e conhecer, mas estar dispostos a nos enquadrar ao Evangelho de Jesus. A estar dispostos a nos submetermos à vontade de Jesus. Zaqueu estava disposto, mesmo sendo o pior diante da sociedade, diante dos judeus. Ele alcançou a salvação e a vida eterna. O outro, que era tão religioso, guardava tudo, não alcançou, porque ele estava preso no dinheiro. Olha só o contraste. O religioso ficou do jeito que ele está, porque ele saiu triste e foi embora. O outro não. Jesus entrou na casa dele e ele recebeu Jesus com júbilo, e Jesus, ele mesmo se prontificou a dar os bens que ele tinha, e chegou salvação para aquela casa. Certo? Ele pensou: eu não preciso de tudo que eu tenho. A metade que eu tenho é o suficiente para mim viver o resto da vida. Eu vou dar metade. Por que eu vou ficar acumulando riqueza aqui, enquanto os pobres estão sofrendo? Eu vou dar metade que eu tenho, né? E se eu tenho pegado o dinheiro ilícito aí dos outros, tenho cobrado além do que me deve, eu vou restituir 4 vezes mais, e eu vou ter Jesus na minha vida. Foi a melhor troca que Zaqueu fez, irmãos. Enquanto o religioso, que guardava todas as leis, saiu triste, foi embora triste, do mesmo jeito, nem sem ser abençoado por Jesus. O outro, que todos vendo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Enquanto aquele religioso era louvado pelos outros como um homem santo, puro, santo, na visão dos outros. Na visão das pessoas, Zaqueu, o que ele era? Um homem pecador, e ele foi abençoado pelo Senhor. Por quê? Ele estava disposto a receber Jesus. E quando estamos dispostos a receber Jesus, a nossa vida muda. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, aconteceu na vida de Zaqueu. É assim Jesus, quando entra na sua vida, na minha vida, tudo se faz novo. Então, nesta tarde, você que ainda não tem Jesus na sua vida, não tem esse compromisso, não tem certeza da sua salvação, dá um passo para Jesus. Deixa Jesus entrar na sua casa, porque vai chegar salvação na sua casa, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Zaqueu entendeu e recebeu Jesus gostoso. Aleluia!
Se Jesus tivesse ido na casa daquele jovem rico, religioso, um fariseu, com certeza ele não tinha recebido Jesus gostoso. Mas Zaqueu, pecador, cobrador de impostos, aproveitava do povo, ele recebeu Jesus gostoso. E recebeu Jesus na alma dele, e ali houve mudança. Por isso que eu falo, quando Jesus entra na vida do homem e da mulher, há mudança. E aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Não existe pecado não existe poço tão profundo que Satanás jogou a pessoa que a mão de Deus não alcança. Então a nossa visão deve ser como de Jesus. Na visão do povo, aquele cobrador de imposto era o pior. Era um demônio, era um cão, era o pior da sociedade. Mas para Jesus não, era uma alma importante. E Jesus foi na casa dele e houve salvação naquela casa. Porque aonde Jesus chega, as coisas mudam. Por isso que eu falo, precisamos de ter Jesus na nossa casa. Convide ele nesta tarde, pela fé. Senhor Jesus, como o Senhor posou na casa de Zaqueu, posa na minha casa hoje. Convide ele pela fé, para ele passar a tarde com você, tomar um café da tarde aí, um jantar com você, passar uma noite aí com você na sua casa. Quem sabe na sua casa não tem paz, não tem alegria. Quem sabe a sua vontade de tirar a sua própria vida. Quem sabe dentro da sua casa, quantas vezes você tem dito, é um inferno aqui dentro. Mas Jesus nesta tarde quer entrar na sua casa. Labassuri, alamas. Jesus quer mudar isso aí. Convide ele. Mas quando ele estiver na sua casa, Senhor, eu estou disposto a me submeter à sua vontade. Isso faz toda a diferença, irmãos. Não adianta Jesus pousar na sua casa, ir na sua casa e você não estar disposto a submeter à vontade do Senhor, a obedecer os mandamentos. Aleluia. Talvez você não tenha riqueza para dar como Zaqueu tinha, deu a metade para os pobres, ainda restituiu o que ele tinha cobrado indevidamente. Ele restituiu 4 vezes mais. Talvez você não tenha um centavo, mas você tem um coração sincero. Senhor, eu quero obedecer a sua palavra. Eu quero ter um compromisso com o Senhor. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Aqui Jesus usou os dois ricos, porque é um contraste entre um rico religioso, fariseu, e um rico que estava pecador, que sabia que era pecador, se sentia pecador e estava disposto a mudar. O jovem rico era um religioso, não estava disposto à mudança. Porque quando Jesus pediu para ele mudar, ele não quis. Ele não quis trocar o tesouro da terra por um tesouro no céu. Foi o próprio Cristo que ofereceu a ele, meu irmão. Troca esse tesouro que a traça corrói, que o ladrão mina e rouba, esse tesouro que desgasta, troca ele por um tesouro eterno. O moço rapou de banda, não quis não. Irmãos, sejamos como Zaqueu. Somos pecadores sim, somos falhos sim, mas Jesus entra na minha casa e eu estou disposto, Senhor, nesta tarde, nesta noite, a me submeter à tua vontade. Faça isso. Jesus vai dizer para você, Alá, Massu, Queremicai. Jesus vai te dizer nesta tarde, hoje chegou salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Aleluia. E ele se faz presente aqui comigo, e ele faz presente aí com você. Você crê? Você acredita? Então peça para o Senhor pousar na sua casa. Peça para ele entrar na sua casa. E coisas maravilhosas vão acontecer. Está aqui o caderno de pedido de oração, onde você pode enviar os seus pedidos. Está o WhatsApp aí na tela. Pode enviar os seus pedidos. Vamos estar anotando aqui. Eu tenho um compromisso. Hoje cedo ainda orando pelos pedidos. O Senhor me deu essa palavra. Aqui tudo que fazemos é na base da oração, irmãos. Não é de qualquer jeito, não, aleatoriamente, não. Eu sou totalmente dependente do Espírito Santo. Eu faço tudo com oração. Tenho orado por vocês, tenho clamado, até para ministrar, lógico, é pela oração. É a palavra que o Senhor me deu hoje, através da oração. Essa palavra que eu trouxe para vocês, eu tenho certeza que alcançou muitas vidas. Porque Deus não erra, Deus não falha, Deus conhece o seu coração. E nesta tarde, convide-Ele para pousar na sua casa.
Convide ele. Quando ele chegar na sua casa pela fé, você fala: Senhor, eu estou disposto a oferecer a minha vida a ti. Toma conta da minha vida a partir de hoje. É o que ele quer ouvir de você. Ele não quer o seu dinheiro, não quer seus bens, e ele quer a sua alma, quer que você se entregue a ele, e ele vai cuidar de você. Amém? Então você pode deixar os seus pedidos que vamos orar, e também você quer falar conosco qualquer assunto, nesse WhatsApp. Pastor, eu quero tirar uma dúvida, estou com um problema assim, assim, assado. Nós vamos orar com você, te aconselhar a orar, e vamos te ajudar. Em nome de Jesus, somos uma família. A sua vitória é a minha vitória. A sua luta é a minha luta. Amém? Oremos nesta tarde. Querido Deus, soberano Pai, é no nome de Jesus que eu estou aqui mais uma vez, Pai. Agradecido por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nesta tarde, Senhor, de oração, de palavra, nós falamos algo da palavra do Senhor. Falamos sobre a vida do jovem rico, que está em Lucas 18, e no Lucas 19 está sobre Zaqueu. Falamos sobre Zaqueu, Pai. 2 exemplos ali, Pai, um contraste entre o jovem rico religioso e Zaqueu, o cobrador de impostos. O jovem rico ali, religioso, diante da sociedade, era um homem bom, um homem salvo, um homem perfeito. E Zaqueu, diante da sociedade, era perverso, pecador, o pior da nação. Mas o Senhor vê e conhece os corações. O Senhor é aquele que prova os nossos rins. O Senhor é aquele que está no nosso oculto e escondido. O Senhor nos conhece. E o Senhor veio, trabalhou na vida de Zaqueu e fez uma grande obra, a ponto do Senhor dizer que hoje chegou salvação a esta casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Senhor, eu falei para os nossos ouvintes, Pai, sobre esta palavra. Convidar o Senhor Jesus para estar com eles esta tarde, esta noite, que o Senhor possa posar na casa dos nossos ouvintes, Senhor. Entra na casa do meu irmão, na casa da minha irmã. Senhor, passa esta tarde, esta noite com eles, Pai. Eles estão dispostos a entregar a alma, a vida para o Senhor. E, meu Deus, e comprometer em obedecer a palavra do Senhor. É o que o Senhor quer de nós. É a maior riqueza que nós podemos ter ao Senhor na nossa casa. Senhor, visita os nossos ouvintes. Visita os lares de cada um, Senhor, que está assistindo esta oração. Entra na casa, Senhor. Muda esta casa. Muda essa situação. Deus, escreva uma nova história na vida desta pessoa que está nos assistindo. Muda situações, Pai. Eu quero repreender nesta tarde, no nome poderoso de Jesus, toda enfermidade. Do alto da cabeça às plantas dos pés, enfermidade, saia, desapareça, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Satanás, pega tudo que é seu, pega todo o mal, pega toda doença, pega toda contenda, pega toda discórdia e vai embora, Satanás. Saia deste lar, é uma ordem em nome de Jesus. Você que tem travado tudo na vida dessas pessoas, eu lhe dou uma ordem, Satanás, destrava tudo nesta tarde. Solta a vida sentimental, conjugal, familiar, solta a finança, solta os filhos, solta os familiares. Em nome de Jesus eu lhe dou uma ordem. E vai embora desta casa. O Senhor Jesus está entrando nesta casa. E aonde Jesus chega, o mal tem que sair. Satanás tem que sair, porque o mais valente está chegando. Aleluia. Satanás já foi derrotado por Jesus. E Jesus está chegando na casa, nesta tarde, nesta noite, desta quinta-feira, e o derrotado tem que sair em nome de Jesus. Alabachuri alamás. Senhor, dá vitória para os nossos ouvintes, Pai. Ministra, Senhor, a cura. Ministra o refrigério. Ministra a salvação, Pai. Ô, Senhor, faz milagres nesta tarde. Entra, Senhor, meu Deus, nesta causa do teu filho, da tua filha. Visita os que estão doentes, Pai, enfermos. Tira esta pessoa dessa situação de enfermidade. Levanta esta pessoa desse leito da enfermidade, Deus. Visita os hospitais, visita os presídios, Deus. Tenha misericórdia desses que estão presos, Deus. Visita aqueles que estão no asilo, visita aqueles que estão em casa de recuperação. Deus, faz uma obra, Pai. Ô Senhor, abençoa os nossos ouvintes.
Guarda o teu povo, livra das catástrofes naturais, livra das enchentes, da chuva, livra, Pai, de todo mal os nossos ouvintes. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, visita as escolas, guarda os professores, os alunos. Deus, tenha misericórdia, esse demônio que tem incitado pessoas para atacar escolas está repreendido em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, que o mal caia por terra. Deus, abençoa o Brasil, abençoa, Pai, os nossos ouvintes. Abençoa a nossa nação, sara, Pai, a nossa nação. Faz milagres no nosso país, Pai. Abençoa a tua igreja, desperta a tua igreja, Pai. Aviva a tua igreja, a tua obra. Deus, eu quero ouvir testemunhos. Para a glória do teu nome, entra na casa do meu irmão, entra na casa da minha irmã nesta tarde. Deus, muda o ambiente. Transforma essa treva em luz. Transforma essa briga em paz, meu Deus. Senhor, visita os lares, visita as crianças, Pai, recém-nascidas, da saúde. Visita as crianças que estão doentes, com febre, com infecção. Meu Deus, dá saúde para as crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos. Eu ministro no nome de Jesus a cura, a saúde, a libertação, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a vida de todos os nossos ouvintes. Que vocês possam ser abençoados nesta tarde, nesta noite de quinta-feira. Que a paz, que a graça do Senhor esteja na sua casa. Não esqueça, convide Jesus. Chame Ele para passar o dia e a noite com você. Trate Ele bem, viu? Porque você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Deus abençoe a todos, ficam todos na paz e até às 0 horas, em nome de Jesus. Antes de eu ir, eu venho lhe pedir, compartilhe essa oração com todos os seus contatos. Se essa palavra foi bênção, compartilhe ela então com todos os seus contatos. Eu te desafio para isso. E Deus vai te recompensar. Deus abençoa e até às 0 horas, em nome de Jesus.